Olá pessoal, meus amigos. Eu vou contar aqui uma história para você, uma ilustração, né? Eu gosto muito, eu sou muito fã, né, de histórias de ilustração e sempre eu fui apegado, né, com histórias, fazer histórias, né? É muito bom, né? Porque elas fazem a gente refletir, memorizar, né? E eu quero, na simplicidade das minhas palavras, contar você para você imaginar um pouco comigo, né? Viajar através da imaginação, né? Vamos lá. E eu quero trazer algo, chamar a sua atenção. Essa ilustração vai ser para depois na frente você ouvir algo muito bom, né, da parte de Deus. Então, em uma certa região havia várias pessoas que moravam naquele lugar. E aquelas pessoas, elas não tinham falta de nada, né? Elas utilizavam a água que tinha nos lagos e lagoas que tinha naquela região. E sempre foi assim. Água muito boa, água purificada, né? E eles eram muito felizes usando aquela água. Mas só que tinha um problema. Eles, por ter aquela água, achar que tinha com abundância, eles não cuidavam da água. Porque nós sabemos que a água é o bem mais precioso do ser humano na face da terra. E aquele povo jogava lixo dentro daquelas águas. Eles não cuidavam. Tudo de lixo, tudo ruim, eles jogavam dentro daqueles lagos. Então o tempo foi passando, e assim se continuava. Não parava para refletir que um dia essa água poderia se acabar, né? E naquela região também morava um adolescente. Ele gostava muito de aventura, né? E também, ao longo dessa região, morava afastado, a algumas distâncias, um senhor. Esse senhor, já um pouco de idade, era um senhor muito sábio. Então, uma certa vez, esse adolescente encontrou com aquele senhor. E eles se conheceram. E a partir daquele momento que eles se conheceram, aquele senhor passou a dar exemplos de vida para aquele adolescente. Dava conselhos. Alguns conselhos para o adolescente que ele achava que para ele ia ter algum aproveito, ele guardava. E alguns que até mesmo eram importantes, mas ele não fazia caso. No caso da água. E aí aquele senhor observava que as pessoas daquela região, aonde aquele adolescente morava, eles não cuidavam da água. Eles usavam a água, mas não cuidavam, não agradeciam a Deus. E foi rompendo assim, foi colocando tudo de ruim na água. Aí um certo dia o senhor falou assim para o adolescente, chamava ele de amigo: olha amigo, você sabe que a gente, o bem mais precioso do ser humano aqui na terra, é a água. Deus colocou a água aqui na terra para a gente viver. A gente pode ficar sem tudo, mas sem o recurso da água, as pessoas morrem. Não pode viver sem água. A água é tudo, a água é viva, a água é vida, a água é saúde, é tudo. Qual era a resposta do adolescente para aquele senhor? Nada, nunca vai acontecer isso. Os lagos lá tem muita água, tem vários lagos lá, não, tá chovendo sempre, nunca vai acontecer isso que você está falando, isso é conversa besta. Então o tempo foi passando, as pessoas daquela região iam multiplicando cada vez mais, cada tempo que passava, e cada um que vinha chegando para aquele lugar acompanhava o costume dos outros que já estavam ali há muito tempo. Não cuidar da água. Achava que não estava fazendo mal nenhum para o meio ambiente. Aí o tempo foi passando, a chuva foi cada vez mais ficando escassa, parou de chover um bom tempo, e o tempo foi passando, eles não abriam a mente para saber que um dia a água poderia faltar. Quando foi um certo dia, eles começaram a ver que o nível da água dos lagos estava baixando. Mas mesmo assim, eles continuou a mesma coisa. E aí o tempo se passou, olha o que aconteceu. A água daquela região acabou, era escassa, não achava. Eles tinham que receber água que vinha de longe. E a coisa complicou
por causa da água. A coisa ficou muito difícil. E ali estava tendo muita necessidade de água naquela região. Tudo tinha parado por causa da água. Aí um certo dia, esse adolescente saiu andando e ele encontrou com esse senhor, que lhe dava tanto conselho. Daí ele contou para o senhor a situação que estava vivendo e falou assim: olha, meu amigo, disse o adolescente para o senhor me deu tanto conselho, o senhor me deu conselhos importantes, todos foram importantes, mas aquele que eu tinha que praticar mais e mais, que era cuidar da água, eu não dei ouvido às suas palavras. Olha só o que aconteceu comigo e com os demais da região. Agora estamos assim. Aí o senhor convidou ele para ir um certo dia na casa dele, conversar, e falou assim para ele: tu vai lá em casa, porque eu vou te dar uma melhor bebida que tu nunca mais vai esquecer. Vai ser uma bebida que tu vai achar essa bebida a mais importante do mundo. Daí o adolescente ficou pensando, pensou e falou: eu já bebi várias bebidas, mas a mais importante do mundo. Olha para você ver como que as pessoas, como que aquele adolescente estava tão assim fechado, né? Que mesmo com as coisas complicadas através da água, ele nem se tocou. E ali sentindo sede, necessidade de água. Chegou o dia, ele foi. Quando chegou lá, o senhor preparou o almoço, almoçou. Daí o senhor falou assim: eu vou te dar a melhor bebida. E daí o adolescente falou assim: olha, eu daria tudo para um pouco de água. E ficou ali pensando. Aí o senhor veio com uma garrafa de água. Quando aquele adolescente viu aquela água, aquela garrafa de água, ele ficou muito alegre e abraçou aquela garrafa de água e bebeu e levantava para cima as mãos e falava: como a água é tão importante, como a água é tão boa para nossas vidas. Se nós tivéssemos cuidado da água, como é bom, como é importante. Na verdade, eu não sabia o valor que tinha. Eu tinha que dar mais importância porque a água é a melhor bebida. Então, amigo, você que está me ouvindo, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar desse manancial que Deus colocou nas nossas mãos. E se você achou interessante essa pequena ilustração, simples ilustração que eu falei aqui, eu quero dizer para você que eu fiz essa ilustração para chamar a atenção de uma coisa. Sabe quem é a água da nossa vida? Jesus. Assim como o nosso corpo material não pode viver sem a água, assim a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, não podemos viver sem Jesus, porque Jesus é a água da vida. Ele é a água que mata a sede da nossa alma, né? Ele é a água que nos purifica, ele é a água que mata a nossa sede. E para você ter uma ideia, olha só, eu vou ler um versículo para você aqui na Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia aqui rapidinho para você ver. O nosso corpo precisa de água, né? Sem água nós não vivemos. Essa água aqui enquanto nós estivermos na terra. E um dia a gente precisa de encontrar com o Criador. E nós precisamos dessa água, que é Jesus Cristo. Olha para você ver, vou ler aqui em João 4 e o verso 14, que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aqui Jesus falou que aquele que beber da água, que é ele, nunca mais terá sede. Não vai ter sede, ao contrário, ele vai ter a vida eterna. Então, essa água é Jesus. Nós vivemos num mundo, né, onde as pessoas, nós, estamos sedentos, né, de paz. Tantas coisas acontecendo no mundo. A gente não vê mais nenhuma notícia que possa trazer um alívio para a gente, né? É só coisas mais ruins, né? Então a gente precisa de uma água, mas essa água é Jesus.
E essa água é uma água que jorra para a vida eterna. Você tem essa água aqui nessa terra. E no fim você vai ter a ela, que é Jesus, né? Que é a água da vida. É Jesus Cristo. Ele morreu para te dar a vida. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nesse versículo aqui, né? Mas você medita nele. Está em João 4 e 15, né? 14, 15, vai falar sobre a mulher, né? Que também Jesus traz um exemplo da mulher que todo dia ali naquela fonte busca água, né? Água material. E Jesus chegou para ela e falou: a água que Ele lhe dá, a água que Ele nos dá, nunca mais nós vamos ter sede, né? Porque a sede, né, da nossa alma nos faz ficar tristes, aborrecidos, amedrontados, preocupados. Algumas pessoas em conflitos, né? Mas quando você bebe dessa água que é Jesus Cristo, você terá a vida eterna. Não importa se é simplesmente eu que estou falando isso para você, mas tenha certeza, eu senti de chamar sua atenção através dessa ilustração, para me te oferecer, não uma água, igual a Bíblia fala, que você bebe agora, você sai no seu quintal a passear e depois você volta para beber de novo, porque está novamente com sede. Mas uma água que nunca mais você terá sede, a água da vida, a água que alimenta a sua alma, sacia a sua sede e te dá a vida eterna. Então, meus irmãos, a paz do Senhor, fique com Deus aqui, o irmão Oséias, Deus abençoe você, amém.